Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa abrindo a Bíblia na TV. Agradeço a você e peço àqueles que nos assistem que não me vejam como alguém que quer destruir absolutamente o Evangelho de Jesus ou a sua verdade. Pelo contrário, eu tenho procurado seguir aquela orientação de Jesus em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não fazemos proselitismo de espécie alguma. Não porque não achemos que o Espiritismo seja um ótimo consolador, um excelente libertador, uma grande luz em nossas vidas, mas porque nós respeitamos o seu ponto de vista, a sua escolha, a sua religião como caminho para Deus. Indiscutivelmente, estou aqui com o objetivo maior, de unir, nunca de separar. Que Jesus abençoe você de qualquer religião que está me ouvindo, mas nós vamos dar continuidade ao nosso programa em virtude dos inúmeros e-mails que temos recebido das pessoas falando da transição planetária e, sobretudo, baseados nos nossos conhecimentos, nossos estudos e pesquisas no Evangelho e no Apocalipse, as pessoas sempre perguntam quando será o final dos tempos. E nós começamos na introdução do programa passado, falando do grande sermão de Jesus, chamado sermão escatológico, que é aquele sermão que fala das coisas que acontecerão no final dos tempos. A palavra grega escatologia, escatos é final, e logos estudo, aquilo que vai acontecer no final dos tempos. E falei também, e relembro a você, que a escatologia são revelações futuras, sem simbologia. Diferentemente do Apocalipse, que vamos falar também sobre ele, que são revelações futuras, porém, baseado em simbologias. Veremos isso mais para o final desse programa ou então no próximo programa. Então, baseado nos sinais falados por Jesus, nós vimos, a semana passada, no programa anterior, que Jesus falou de fome, de guerra, de terremoto, de maremoto, de pai contra filho, de filho contra pai, de reino contra reino e nação contra nação. E lembrou também, muitos virão em meu nome e farão com que muitos pereçam, vigiai e orai. Então é importante, ou são importantes, essas recomendações de Jesus. E nós sabemos que tem acontecido realmente, esses sinais estão acontecendo aí, ameaças de guerra, muita fome no mundo, infelizmente, muito desamor, muito desentendimento. E Jesus fala disso com muita propriedade no final do sermão escatológico, que nós vamos falar isso. Mas antes vamos lembrar dos sinais que ele falou, vamos lembrar o tsunami do Japão em 2011, vamos lembrar a destruição das Torres Gêmeas, uma nação contra nação, o fundamentalismo islâmico muito forte, que não tem nada a ver com a filosofia de Maomé, que defendia a vida acima de tudo. Nós estamos presenciando sinais de queimadas, erosões do solo, destruição das nossas florestas, a poluição dos nossos rios, tudo são sinais. E a famosa pergunta dos discípulos, que tem sido a que mais eu tenho recebido. Quando ocorrerá? Perguntam os discípulos, e Jesus responde em Mateus 24, versículo 36. Daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, mas só o vosso Pai, ou só o Pai. Então, por isso, meus queridos telespectadores, queridos irmãos espíritas, não marquem data, como eu já comecei a introduzir isso semana passada, para que a gente não caia em situações difíceis, que a gente não venha a querer fazer ou superar essa grande recomendação de Jesus. Eu estive em Nova York, no ano de 2011, mais especificamente no mês de maio, fiz uma série de conferências lá entre New Jersey, New York e Connecticut, e presenciei uma igreja local que
colocou outdoor nas pontes, na saída daquela ponte que sai de Nova York para New Jersey. Nós temos ali tinha naquela época um grande outdoor escrito Judgment Day, o dia do julgamento, escrito em inglês, vamos dizer assim, uma divulgação da FM 94.7 de Nova York, que é uma rede cristã protestante. Um grande pastor estava marcando naquela época o dia 21 de maio para o fim do mundo. E eu estava no dia 19, que eu ia para New Jersey, e fiquei pensando, meu Deus, eu não vou nem voltar para o Brasil se esse homem soubesse, se ele fosse maior do que Jesus. Mas Jesus disse, e a gente precisa escutá-lo, que ninguém é dado saber o fim dos tempos. Na segunda-feira, dia 23, como nada aconteceu, inclusive no sábado, no domingo, quando eu voltava de Nova York, que eu estava hospedado no Queen, na casa da nossa querida Norma Guimarães, que é presidente da Associação Espírita Allan Kardec, lá no Queens, nós voltávamos, quando descemos da estação do metrô, ali na Avenida Boulevard, tinha um grupo de frente de uma igreja convidando a gente para o juízo final, porque eles achavam que ia ser naquela noite. Eu até brinquei, agora eu não tenho condições, primeiro eu vou jantar, eu até falei assim, porque eu sabia que absolutamente nada disso iria acontecer, a não ser que aquele homem fosse maior do que Jesus. Mas nós vamos concluir essa história na segunda parte do nosso programa. Não saia daí e lembre-se, não preveja data nem marque data. Até a segunda parte do nosso programa, permaneça conosco. Um minuto só, já retornaremos.